este trecho aqui de Lucas 24, 13 a 35. Fala daquele dia da ressurreição de Jesus, né? Ele ressuscitou, ele venceu. Venceu a morte. Venceu o mal. Ele está vivo. Naquele dia, naquele domingo da ressurreição, esses dois discípulos iam fazendo uma caminhada para Emaús e no caminho eles vinham tristes, conversando, discutindo sobre todos os acontecimentos e de repente alguém chegou do lado, alguém se aproximou e foi caminhando com eles. E era Jesus. E Jesus perguntou: por que vocês estão conversando? Eles disseram: você não sabe o que aconteceu aí nesses dias, nos últimos dias, onde Jesus, considerávamos o profeta, o Messias, o homem poderoso, varão de Deus em obras e palavras, foi preso, as nossas autoridades mandaram crucificar. Ele disse: que coisas são essas, né? E eles falaram: o terceiro dia já. Verdade que algumas mulheres foram no sepulcro e acharam o sepulcro vazio e anjos disseram que viram anjos, diziam que ele está vivo. Alguns de nós foram lá e acharam realmente o sepulcro vazio. E Jesus fala para eles: ó tardos e nércios de coração. Tardio, demorado, tolo, cego, né? E começou a explicar para eles as Escrituras, que diziam que o Messias sofreria, que diziam que era necessária essa obra. Então, a gente pode ver que a visão que a pessoa tem, a visão de mundo, o conjunto de crenças, ele dá um tipo de perspectiva, um tipo de enfoque, e a pessoa só enxerga dentro daquela lente. Muitos judeus sinceros estavam presos a esse tipo de leitura. A ideia de que o Messias vindo reinaria. E era uma ideia bíblica. A ideia de que o Messias vindo, a capital do mundo seria Jerusalém. De que o Messias vindo haveria paz sobre todas as nações e ele teria um domínio completo. E tudo isso é bíblico. Tudo isso diz respeito a profecias relativas ao Messias. Então eles foram pegando esses recortes proféticos e montaram um quadro. E assim que eles acreditavam, assim que eles viam, assim que eles entendiam a vida, o mover de Deus, o mover profético, era dentro desta perspectiva, desta ótica. Mas uma série de escrituras proféticas que também diziam respeito ao Messias, Salmo 22, Isaías 53, várias outras, que falavam do sofrimento do Messias, que falavam dele entregando a sua alma para expiar os pecados, que falava dele o Messias sofredor. Essas ideias, essas verdades proféticas não estavam naquele quadro. Então Jesus chama eles de tardios, nécios, tolos de coração, para entender.
E ali naquele momento, eles chegaram lá à aldeia de Emaús, né, onde eles estavam caminhando, indo para lá, e Jesus fez como quem ia prosseguindo, como quem ia adiante. E eles disseram, não, já está tarde, já está anoitecendo, fica com a gente aqui. Convidaram Jesus. Jesus entrou e sentou com eles à mesa e partiu o pão. E ao partir o pão, os olhos deles se abriram e eles perceberam que era o Senhor. E naquele momento que eles perceberam, Jesus desapareceu. Então eles falaram um para o outro, ora, nosso coração estava ardendo, como assim? Que isso? Era ele, e nós não tínhamos percebido. E eles ficaram tão empolgados que naquela mesma hora eles retornaram para Jerusalém. Veja, eles já estavam no final do dia, já estava anoitecendo, não era hora de empreender um retorno para Jerusalém. Não quiseram nem saber, foram para Jerusalém. A ressurreição é real. Mas pensa que no nosso dia a dia, na nossa vida, nós temos uma visão, nós temos um olhar, um entendimento, um conjunto de crenças nossas, muitas fundamentadas nas Escrituras, mas é uma leitura nossa. E às vezes a gente interpreta as circunstâncias, os acontecimentos, dessa forma limitada, parcial, e a gente se deixa levar, se deixa abater. Veja, a realidade eterna, espiritual e real, concreta que estava acontecendo, Jesus havia ressuscitado naquela madrugada, e a sensação daqueles discípulos. Um conversando com o outro, estimulando, tentando animar o outro, aquele abatimento ali, aquela desesperança, uma cegueira, uma visão limitada. Olhos fechados. E quando Jesus partiu o pão, os olhos se abriram. Então, pensa que aqui a gente tem um ponto fundamental na vida, na caminhada do cristão. Enxergar. Ver. Então você tem o seu olhar terreno, a sua visão, seus pensamentos, suas crenças, o seu entendimento, que tem limites, e você tem um enxergar que vem pela iluminação do Senhor. A gente chama de revelação, o entendimento manifesto, revelado. É muito diferente. Aqueles discípulos estavam abatidos, estavam desconsolados, saindo de Jerusalém, e teve a iluminação, teve a revelação, teve o encontro com Jesus, o coração passou a arder, a palavra de Deus foi iluminada de uma forma diferente, e ali aconteceu um fator uau, power. Eles se levantaram imediatamente e voltaram para Jerusalém. A motivação, a animação, a alegria, a fé, a esperança, tudo mudou.
Então, como é importante a gente conhecer as Escrituras, a palavra. Então, no tocante à palavra de Deus, a gente tem a palavra Logos, que é o conjunto de revelações que Deus trouxe. E, neste momento, quando Jesus conversa com eles, quando Jesus se revela para eles, quando Jesus se manifesta, quando os olhos deles se abrem ao partir do pão, ali tem o conjunto da palavra rema. Não eram só palavras, era um coração ardendo, era uma presença, era uma manifestação. Rema é conexão, é encontro, é contato. E nós precisamos dessas duas bases, desses dois pontos de partida: as Escrituras e a revelação, o entendimento. Daí a importância da comunhão, do encontro uns com os outros, porque Deus fala com a gente nessa conexão. Nós vimos na semana passada aquela mensagem lá em Juízes 14:15, do enigma de Sansão, em que ele encarou um leão e abriu o leão na força sobrenatural de Deus, abriu o leão no meio, e dias depois ele passou, foi ver onde aquele leão estava e havia uma colmeia, um favo, e ele fez o enigma. Do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. E Jesus é o leão de Judá. Jesus, ele é o frescor da manhã. Jesus é o sol da justiça, o lírio dos vales, a estrela da manhã. Então, ele é do céu, a estrela da manhã. O lírio dos vales, ele é da terra, ele é humano, ele é divino. Ele é a árvore da vida, videira verdadeira. Ele disse de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E embora seja humano realmente, ao mesmo tempo nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. E nós, como discípulos dele, como aqueles que o seguem e que aprendem dele, somos chamados para levar a mensagem dele. Então, esses discípulos, quando tiveram esse encontro de palavra e revelação, logos e rema, deu um poder, de graça, de força, de animação. E eles levantaram a viagem que eles teriam para fazer aquele dia, eles fizeram dobrada, voltaram e foram lá encontrar com os outros discípulos e falar para eles: olha, ele ressuscitou, nós o vimos. E os outros discípulos disseram: realmente, ele ressuscitou, e já apareceu para Pedro. E ali, uau! Ali o clima da manhã era um e o clima do fim do dia era completamente diferente. Então eles fizeram este movimento já de partir, compartilhar a mensagem da morte, da ressurreição, a mensagem da salvação, da vida eterna. Então nós somos chamados para ser vasos. Você é chamada para ser um instrumento de Deus nesta terra.
Você diz, mas eu, pastor? É, você. Não tem a ver com curso de teologia. Tem a ver com conexão. Tem a ver com fundamentos na palavra e conexão. Você é chamada para compartilhar a sua fé. E o que é interessante na vida cristã é porque o Evangelho, ele é vivo. Porque o Senhor que morreu por nós, ele ressuscitou. O Senhor que derramou seu sangue pelos nossos pecados, ele enviou o Espírito Santo. Então, o que ele ensina, ele faz, ele ministra. E ele se revela. Então, quando você compartilha a sua fé, você está sendo um agente, um instrumento de Deus na vida daquelas pessoas com quem você está compartilhando. Quando você cumprimenta alguém, bom dia e dá tchau, vai com Deus, esse vai com Deus parece nada, mas você está abençoando aquela pessoa. Deus te abençoe. Quando você fala da sua experiência, você está levando o pão. E tem um ponto que na vida do discípulo, como quem segue a Jesus, quem aprende com ele, é que enquanto aqueles dois estavam conversando e falando das Escrituras, falando dos acontecimentos, eles estavam tristes e tudo acontecia e girava dentro daquela perspectiva natural deles. Aquela visão de mundo, a mesma emoção, o mesmo coração abatido, derrotado, sem esperança. Porém, quando Jesus partiu o pão, ele se revelou. Quando Jesus partiu o pão, os olhos deles foram abertos. Então, na caminhada cristã, um dos aprendizados, um dos desafios, é a gente deixar Deus produzir em nós um quebrantamento. É a gente se render de maneira que Ele possa fluir através de nós. Naquela semana que Jesus foi preso, ele foi preso numa quinta-feira. E desde o domingo de Ramos, o domingo em que ele entrou em Jerusalém, o povo aclamando, colocando as vestes e ramos de folhas, e aclamando ele como o Messias, o filho de Davi, ele teve muitos embates naquele domingo, na segunda, ele teve muitos confrontos, e ali ele sabia que iria acontecer naquela sexta-feira. E os discípulos já tinham sido informados, mas eles não atentaram, eles não tiveram entendimento espiritual. Os discípulos estavam com aquela perspectiva. Jesus vai para Jerusalém, ele vai reinar, ele é o Messias, Jerusalém, capital do mundo. E naquela ceia, naquele jantar na casa de Maria, Marta e Lázaro, foi na quarta-feira de noite, Jesus estava sentado à mesa e Maria pegou um vaso de alabastro com nardo puro, e aquele alabastro, esse nardo, o vaso era um vaso caro, mas o nardo, o conteúdo, era muito caro. As pessoas calculam que era o salário de um ano de um trabalhador.
uma garrafa, um vaso daquele. Só que, normalmente, como é nos perfumes caros, né, a boca é muito estreitinha, para sair pouquinho, para economizar, não precisa muito, porque é uma essência, né? Aí Maria, imagino eu, ela pensando, vou virar isso aqui, vai pegar uma gotinha, eu quero derramar tudo. Eu quero ungir o meu Senhor, eu quero derramar minha vida, eu quero expressar meu amor por Ele de uma forma plena. E Maria pegou e ela quebrou aquele vaso de alabastro e todo aquele nardo foi derramado sobre a cabeça de Jesus, sobre os ombros, sobre as vestes, sobre os pés do Senhor Jesus. E os discípulos, olhando, falaram, ai, mas que desperdício! Podia vender isso e dá-lo aos pobres. Era um olhar utilitário, era um olhar de objetividade, racionalidade e até de egoísmo da parte de Judas, que era o cara que tinha o dinheiro, que ele era o tesoureiro ali da parada. E ele pensou, João que diz isso, que ele pensou, ele criticou também o ato de Maria, porque vendendo aquele nardo, salário de um ano, poxa, ia botar dinheiro na bolsa e ele também tirava dinheiro ali, ele roubava daquele caixa único da Companhia Apostólica de Jesus. Então Jesus falou, olha, vocês estão criticando ela. O que ela fez foi uma boa ação para comigo. Os pobres vocês sempre terão convosco, mas a mim vocês não vão ter sempre. Eu fiquei imaginando, só para completar, Jesus disse assim, e o que ela fez, onde quer que este evangelho for pregado, será mencionado como testemunho para essa ação dela. O que eu fico imaginando é, na quinta-feira, dia seguinte, Jesus estava rescindindo aquele perfume. No fim da tarde, na ceia, na primeira ceia, aquele cheiro estava naquele ambiente. Quando Jesus foi preso, quando Jesus foi surrado, o cabelo dele ensanguentou, mas aquele perfume estava ali. Tiraram as vestes dele, colocaram outras vestes, depois tiraram as outras vestes, colocaram as vestes dele, puseram uma cruz, uma coroa de espinhos, sangrando, apanhou, foi chicoteado. Aquelas vestes estavam impregnadas daquele perfume. E interessante Maria também. Parte daquele perfume na mão dela, nas roupas dela, nos pés, na bainha da túnica, ela também estava com aquele cheiro. Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 14 e 15. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Outro momento na vida de Jesus, nos milagres dele, ele se afastou com os discípulos para descansar, que eles tinham vindo de uma missão de pregação, e a multidão, vendo para onde ele tinha ido, seguiu e se reuniu. Muita fome, muita sede.
E Jesus pregou para eles. E já era quase tarde. E os discípulos falaram: Senhor, olha, está ficando tarde, o lugar aqui é deserto, aqui perto não tem estalagem, não tem lugar para eles comprarem comida, despede essa multidão, porque esse povo aí de noite, nesses caminhos aí, esses buraqueiras, vai dar problema. E Jesus falou para eles: então vocês deem de comer para eles, antes deles retornarem. Eles falaram: olha, nós não temos comida, Senhor. Nem um tantão de dinheiro ia dar conta de alimentar essa multidão. E Jesus perguntou: mas vocês têm o que aí? Tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Jesus falou: então, manda eles sentarem de 50 em 50. Pegou o pão e partiu o pão. E deu aos discípulos. E eles fizeram a mesma coisa, pegaram e partiram. E deram uns para os outros. E assim, todo mundo, cada um foi pegando o seu pedaço e partindo. E quando viu aquela multidão, milhares de pessoas, comeram daqueles 5 pães e 2 peixinhos. Nós temos a missão de levar o Evangelho, levar a esperança, levar a fé da salvação. E o ato de Maria, ele representa a manifestação sublime do Evangelho. Não é uma missão puramente religiosa, não é uma missão simplesmente de conquista, de imperialismo religioso. É uma missão de amor a Deus, de amor àquela pessoa a quem você está partindo o pão. Pensa, a pessoa está faminta, a pessoa tem fome e nem sabe que tem fome. Ela tem sede de Deus e nem sabe que tem sede de Deus. E Jesus é conhecido quando o pão é partido. Jesus é reconhecido quando o vaso é quebrado, quando o perfume é derramado. Então, que o Senhor visite você nesta manhã, que Ele abra os seus olhos e você veja, entre a sua perspectiva do que está acontecendo na sua vida pessoal, na sua casa, na sua família, no mundo, no Brasil, e o reino, que Ele ilumine o seu entendimento, porque Deus é todo competente, Ele é real, Ele é Senhor, Ele é soberano. Não tem nada na história da humanidade que esteja fora do controle, do domínio, do senhorio dele. O mundo jaz no maligno, mas mesmo na situação da traição, da morte, dos interesses escusos dos homens, dos líderes, do jogo de poder, da traição de Judas, da maldade humana, o Senhor estava no controle. E o propósito eterno de Deus se cumpriu na vida de Jesus de Nazaré. Ele foi crucificado em fraqueza. A fraqueza de Jesus falava da humanidade de Jesus. Mas o juízo de Deus caiu sobre ele para a salvação de todo aquele que crê. Então, pensa que quando Maria quebrou o vaso, o quebrantamento fala da fragilidade nossa. Quando Paulo diz
eu me sinto fraco, mas eu estou forte, porque o Senhor falou que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você percebe a sua limitação, sua visão, seu abatimento, não é que você vai fingir que não está passando por dificuldades. Você está passando. Você tem as suas lutas. Mas quando você olha para o Senhor e liga, conecta a antena dos ouvidos, da mente, do coração, com a palavra, com Ele, Ele vai se revelar. E é interessante porque ali naquele caminho dos discípulos de Emaús, Jesus chegou de mansinho, não se apresentou e foi caminhando com eles. Imagina, foi um tempão, foi um percurso, até que quando eles foram parar para comer, para passar a noite, Jesus ia como seguindo, eles disseram, não, fica com a gente, vem aqui, fica com a gente. Então pensa no seu dia a dia, nessa visão turbulenta, limitada. Tantas vezes Jesus chega de mansinho e Ele está ali com você, mas você não vê. Ele está ali aquecendo o seu coração, mas a sua cabeça está ligada naquele barulho das circunstâncias, naquele ruído do dia a dia. Você não ouve Ele falando. Ele já está fazendo arder o seu coração com um novo ânimo, com uma nova força. Ele já está dizendo, minha filha, eu estou contigo. Meu filho, eu sou o Senhor. Aquieta sua alma. Mas você não está percebendo. Então, é muito interessante quando a gente vem ao culto e para. Como é que você estaria em casa? Navegando na internet? Lavando roupa? O que você estaria fazendo num domingo de manhã? Então, quando você larga as coisas todas, tudo, e fala, não, eu vou prestar culto na casa do Senhor. Quando a gente canta, louva, adora, faz os pedidos, as súplicas, as ofertas, a gente presta o nosso culto, mas a gente senta para ouvir o que o Senhor tem para falar para mim. E aquieta. Então, pensa que no seu dia a dia precisa ter este tempo com Jesus. Claro que Ele está lá quando você está lavando a louça. Claro que Ele está lá quando você está no ônibus para o trabalho. Claro que Ele está com você o tempo todo. E também é importante a gente exercitar esta percepção. A minha visão, eu estou olhando o que passa à minha volta e estou conectado. Estou com os ouvidos abertos. E estou atento com quem eu vou partir o pão. Pensa que você é um vaso. Pensa que quando você diz vai com Deus, você está compartilhando uma fé. E se você tiver a oportunidade, tabulou uma conversa de dizer, Deus é bom, Jesus te abençoe. Olha, eu tive uma experiência com Jesus. Pensa que o Senhor te chamou para receber essas bênçãos
esses milagres, comer deste pão, mas ele falou assim: parte o seu pão, divide com o seu irmão. Naquele milagre do pão, da multiplicação dos pães, não aconteceu assim, o cara recebeu o pão e aquele pão ele pegou e comeu todinho. Não, a mesma coisa que Jesus fez, os discípulos fizeram e os outros fizeram. Pegou o pão, partiu, deu graças, uma parte ele ficou, a outra parte ele deu. E aquele que pegou, partiu, deu uma parte para o outro e uma parte ele ficou. É assim que o evangelho vai. É assim que é a nossa vida. Quando você parte o pão, ele é manifesto. Quando você compartilha a sua fé, ele é revelado. E você é abençoado, você é abençoada, você é alimentado. Então, muitas vezes a nossa vida está travada, está parada, porque a gente só está pensando em comer o nosso pão, acabou. E pensa que esse partilhar o pão espiritual, a fé, o evangelho, a salvação, o perdão, a vida eterna, também é partilhar os recursos, partilhar o tempo, ajudar o outro. E esse mesmo princípio que é na vida física, material, na vida psicológica e espiritual, ele se retroalimenta gerando abundância, gerando vida, liberando a vida de Deus. Quando você compartilha o pão, libera a vida. E quando Deus permite as tribulações chegarem na sua vida e você se rende, pensa, Maria estava ali, só tinha um alvo: amar o seu Senhor, entregar-se ao seu Senhor, dar o seu melhor para o seu Senhor. E ela derramou aquele vaso de alabastro, aquele nardo puro sobre Jesus. Ela ficou com aquele bom cheiro. Jesus ficou com aquele bom cheiro. Na crucificação, ainda os cabelos dele, misturados com sangue, estavam rescindindo aquele cheiro. Ele ressuscitou. No domingo, quando ele ressuscitou, aquele cheiro ainda rescindia nas vestes de Maria. Ele está vivo. E é a vida dele que você vai compartilhar, não é apenas uma fé religiosa. É a vida dele que você vai dividir, é o pão dele que você vai levar. E isso vai alimentar você. Bendito é o nome do Senhor. Amém.